Olá, paz do Senhor. Já fez seu devocional de hoje? Hoje o nosso devocional é com o Salmo 49. Então nós vamos orar, meditar o Salmo, depois orar até o final. Então fique até o final para a gente estar orando junto, amém? Então, Salmo 49, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Pai, obrigado por mais um dia, Tua misericórdia se renovar sobre nós. Mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, de ouvirmos a Tua voz, de entendermos a Tua palavra. Nos dá a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 49, está falando assim, ó. Ouvi isso, povos todos. Prestai ouvidos, habitantes todos do mundo. Gente simples, gente ilustres, ricos, pobres, todos juntos. Minha boca proclamará sabedoria, e a meditação do meu íntimo trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com harpa exporei o meu enigma. Por que temer? Vamos lá de novo, verso 5. Por que temer nos dias de infortúnio, quando me cerco a iniquidade dos meus agressores, daqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam da abundância de suas riquezas? Ninguém é capaz, presta atenção nessa parte aqui, olha, ninguém, nenhuma pessoa é capaz de redimir seu próprio irmão ou pagar a Deus o valor da sua vida. Então, ninguém é capaz de pagar a Deus o valor da sua vida. Então, eu não pago o valor da minha vida e nem o valor da vida do meu irmão. Ninguém tem essa capacidade. Não existe dinheiro no mundo que tenha essa capacidade. Vamos lá, verso 8. Portanto, o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra a natural decomposição dos corpos. É natural do corpo se decompor. O nosso corpo está em decomposição. O nosso corpo está se envelhecendo. E não tem nada, nenhum dinheiro. A gente pode usar estética, cremes, várias técnicas para atrasar um pouco essa decomposição. Mas vai chegar um momento que nenhuma dessas funções, desses métodos, desses procedimentos vai adiantar. Porque o nosso corpo está se deteriorando e a vida, ela vai se decompondo, mas a vida eterna, ela tem um grande valor. Toda a nossa vida, a vida terrena e a vida eterna. Só que às vezes nós damos muito valor, um valor excessivo à vida que a gente tem na Terra, o tempo que a gente passa aqui na Terra, e esquecemos que nós temos uma vida que é eterna, aonde nós passaremos a nossa eternidade. Então nós precisamos, muitas das vezes, tirar os nossos olhos da Terra e colocar os nossos olhos na eternidade. Aqui está falando no 10. Pois todos podem ver que os sábios morrem também, assim como parece o tolo e o insensato, e para os outros deixam todos os seus bens. Pensam os ímpios que eternos serão suas casas, e por gerações sucessivas persistiriam suas moradas, até deram seus próprios nomes às suas terras. O ser humano, ainda que muito importante, não pode viver para sempre. É como os animais que perecem. Este é o final dos que confiam em si mesmos, dos seus seguidores, que aprovam o que eles pregam. Então, o ser humano perece, como um animal perece. Tá? A nossa vida aqui, na palavra de Deus fala, é como a relva do campo, murcha e se esvai. E o ímpio, ele pensa no seu íntimo que ele vai viver para sempre, ele não vai morrer, ele não pensa na sua morte, ele não pensa na eternidade, ele não pensa em Deus. Ele pensa somente em si, nas suas vontades, nos seus desejos. Essa é a vida do ímpio. E a morte o pega de surpresa. 14. Como ovelhas são destinadas à sepultura, e os justos terão domínio sobre ele. Sua beleza e sua força se consumirão. Somente a profundeza do Sheol será sua morada. Mas Deus redimirá minha vida da sepultura e me levará para si. Não te indignes quando uma pessoa se enriquece, quando aumenta a glória da sua casa, pois ao morrer nada levará consigo, nem descerá com ela seu esplendor. Ainda que em vida essa pessoa se parabenize cogitando, todos te louvam porque prosperas. Irá também para a geração dos seus pais, que nunca mais verão a luz. O homem que na sua opulência não reflete, assemelha-se ao gado que se abate. Então esse salmo é um alerta para a gente
Não ficar indignado com a prosperidade das pessoas, com a prosperidade do ímpio, com a prosperidade. A gente nem sabe como que o ímpio adquire muitas das coisas, às vezes também de forma honesta, que o ímpio está adquirindo riquezas, mas é só aquilo ali, e a vida acaba, né? A nossa vida tem um ciclo de início, meio e fim, todos nós vamos chegar a esse fim, e o mais importante é para onde nós iremos, para onde iremos nós após a morte. Nós precisamos todo dia parar para refletir, porque às vezes nós tomamos decisões baseadas na nossa vida terrena, que está nos fazendo nos perder da nossa vida eterna. Então, se a gente acorda já com a consciência, ó, existe a minha vida terrena e existe a vida eterna, que é com Deus. Qual é a decisão que eu vou tomar hoje? Baseado na vida eterna que eu tenho ou baseado na vida que eu estou vivendo terrena? Se for terrena, eu vou tomar muito decisão precipitada naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou vivendo. Se for eterna, eu vou ter decisões mais sábias, mais ponderadas, atitudes mais que agradam ao Senhor. Então, e aqui tá explicando algo pra gente, como que a riqueza, ela engana. Como que ela pode enganar as pessoas, a riqueza, se depositar a confiança nas riquezas, como que isso pode levar o ser humano ao engano. Porque por mais rica que a pessoa possa ser, ela não consegue acrescentar um dia de vida no seu calendário. Ela não consegue. Ela pode ter todo o dinheiro do mundo, ela não consegue. E eu queria compartilhar com vocês uma história. Vou dar uma história que eu ouvi e que fala muito comigo. E eu sempre trago essa história à minha memória. Quando eu começo com ansiedade de coisas que ainda não aconteceram, eu trago essa história à minha memória. Uma história que eu ouvi de um pastor. E eu não lembro qual pastor, mas eu vou passar para vocês essa história. Um homem muito rico. Muito, muito rico. Ele colocou panfletos na rua, falando que daria R$1 milhão para a pessoa que fosse à casa dele e fizesse uma troca com ele. E aí fez fila na porta da casa dele, desse homem milionário. E ele queria trocar por R$1 milhão. Aí as pessoas fez uma filona e foram indo. E cada um foi regressando, vindo. Entrava, ouvia a proposta, saía triste. Entrava, ouvia a proposta, saía triste. Quando chegou a vez dessa pessoa que se dispôs a ir lá para saber o que era, chegou lá, era para trocar de coração. Esse milionário estava com o coração fraco e ele precisava de um coração novo. E ele perguntava às pessoas se queria R$1 milhão, trocasse o coração por R$1 milhão. E as pessoas iam embora tristes porque ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. E a moral da história? A vida vale muito mais do que R$1 milhão. A vida vale muito mais do que o dinheiro. Então, viver é um presente muito maior do que as riquezas desse mundo. Então, nós temos todos os dias a oportunidade de viver, de estarmos vivos, um presente de Deus para nós. E às vezes a gente reclama das coisas que a gente não possui. E a gente já possui a vida. Nós viemos nu para essa terra e retornaremos nu. Quer dizer que eu não vou fazer nada? Não, eu posso progredir. A Bíblia nos ensina a sermos diligentes, a procurar sabedoria, a procurar conhecimento, a crescer espiritualmente, crescer fisicamente, crescer emocionalmente, entender a nossa vida, refletir sobre a nossa vida. A Bíblia nos ensina muito sobre isso. Mas as riquezas que a gente adquire, vai herdar, ela não pode ocupar o nosso coração. Nós temos que ter a consciência de que Deus é muito superior a todas as riquezas dessa terra. O céu, a Nova Jerusalém que foi preparada por Deus, estava esperando só o momento certo para que tudo se aconteça. As ruas são de ouro. O ouro que no mundo nosso, material, físico, é tão procurado, é tão cobiçado. Lá no céu, as ruas são feitas de ouro. Então Deus não tem problema com essas coisas. O problema é quando o ser humano coloca o coração nessas coisas, baseia a sua vida nessas coisas e vive diariamente em busca disso. Ele não busca mais a Deus, não quer a orientação de Deus, não busca entender a palavra de Deus, ele quer enriquecer. E ele se frustra, tem inveja, fica chateado de ver o ímpio prosperando nessa terra, de ver o ímpio crescendo, adquirindo, e muitas das vezes ele não está conseguindo
Ele é servo de Deus, fiel ao Senhor, e não está conseguindo adquirir aquilo que o ímpio adquire facilmente. Só que nós devemos nos lembrar da vida eterna. Em Romanos, se eu não me engano, Paulo fala para a gente estar contente em todas as situações. Aprender a viver contente em todas as situações. Tendo pouco, tendo muito. Por quê? Nosso contentamento está em Deus. Está na vida que Deus nos deu, a oportunidade que Ele nos deu. E está na presença dEle. Então, quando eu me contento com a presença de Deus, todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Mas quando eu fico diariamente perturbando meu coração, minha mente, deixando pensamentos entrar na minha mente, contrários à palavra de Deus, de coisas desse mundo para adquirir, porque fulano está adquirindo, ciclano está adquirindo e eu não tenho. Se eu deixo a minha mente ficar perturbada com esse tipo de coisa, eu não vou ter tempo de estar com Deus. Eu vou ocupar meu tempo com outras coisas, vou desanimar de estar com Deus. E o Senhor nos chama aqui no dia de hoje, para a gente sentar, refletir, tirar esses pensamentos, confrontar esses pensamentos na nossa mente, porque a palavra de Deus nos ensina a fazer isso. Conversar com nós mesmos, confrontar esses pensamentos contrários, pensamentos de inveja, pensamentos de cobiça, querendo algo que é do outro, pensamentos de, igual aqui está falando, para a gente não ter inveja nem ficar chateado. Olha, não te indignes quando uma pessoa enriquece ou quando aumenta a glória da sua casa. Então não fique indignado com esse tipo de coisa, porque isso aqui é perecível. Essas coisas são passageiras. A gente junta, acumula riqueza para ficar para os nossos filhos, netos, mas a gente nem sabe também quem vai usufruir disso. Eu tive uma experiência com isso no ano de 2023 e assim, vale muito mais as pessoas, a vida vale muito mais do que os bens materiais, amém? Então vamos orar? Pai, nos ajude, Senhor, a ter motivações corretas. Nos ajude, Deus, a entender e compreender o coração do Senhor, a vontade do Senhor para nós. Nos dá esse discernimento, Pai, de que as coisas aqui são passageiras, que nós possamos ter o nosso coração junto ao coração do Senhor, que as nossas vontades estejam ligadas à vontade do Senhor, que nós possamos ter sabedoria e poder expulsar pensamentos contrários, pensamentos de indignação, de raiva, de ódio, de inveja, porque as pessoas enriquecem. Tira isso do nosso coração, Deus. Nós entregamos ao Senhor todo pensamento contrário, toda indignação, todo medo das coisas futuras. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Deus. E obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, pela oportunidade de viver. Obrigado que o Senhor nos deu essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, guarde isso no seu coração. A vida é mais importante que o dinheiro.